O fim da força-tarefa da Lava Jato, que se transforma agora numa operação de combate à corrupção, de combate ao crime organizado, enfim, de combate a tudo que houve e há de errado nesse país. Nós vamos falar também sobre outros assuntos ligados ao Ministério Público, porque estamos recebendo aqui o promotor de justiça, Fernando Krebs, que vem pela primeira vez no nosso programa. Estamos apenas no segundo dia. É um prazer receber o senhor. Prazer é todo nosso, Paulo? A TV Brasil Central, que é um patrimônio dos goianos, ela merece o seu talento, a sua competência e a sua experiência. Você tenha muito sucesso nesse novo programa. Muito obrigado. A gente fica muito feliz em ouvir isso, vindo do senhor. Tomara que a gente possa fazer esse trabalho durante muito tempo, levando até você, telespectador, a melhor informação. No programa de hoje, a gente vai dar uma notícia bastante importante também para alguns artistas aqui da terra, aqui de Goiás, que estavam há muito tempo esperando por receber um dinheiro de governos anteriores e que agora parece que vem. Pelo menos o governador Ronaldo Caiado anunciou que amanhã ele deve fazer essa liberação. E para falar sobre esse assunto, é dinheiro ligado à área de cultura. Por isso nós estamos trazendo aqui o César Augusto Moura, que é secretário estadual da Retomada, mas que está acumulando também interinamente a pasta da Secretaria Estadual da Cultura. Tudo bem, secretário? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Sou um telespectador assíduo do Paulo, então prazer e orgulho estar aqui contigo. Obrigado por ter vindo. Você que está em casa, quer participar do programa, quer fazer perguntas sobre a Operação Lava Jato, quer saber sobre combate também à corrupção aqui em Goiás e muitas outras coisas, quer saber sobre a cultura, o que é que o governo do estado anda fazendo em relação à cultura, é só mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 98200-3223. 98200-3223. Não se esqueça de colocar o seu nome e, claro, onde você mora também, para que a gente possa identificá-lo melhor, tá bem? Já estou com o telefone aqui na mão, esperando pela sua participação. A gente vai para um rapidinho intervalo e já volta. Muito bem, a notícia principal de hoje do nosso programa é o fim da força-tarefa da Operação Lava Jato, que será substituída agora por um grupo de combate ao crime organizado, de combate a tanta corrupção que a gente vê nesse país. E eu começo perguntando exatamente para o nosso convidado Fernando Krebs, que é promotor de justiça, como é que o senhor vê essa morte, digamos assim, da Lava Jato? É uma morte para valer ou ela ainda terá forças para produzir os efeitos que já produziu no passado? Ela vai continuar produzindo os efeitos porque muitas ações judiciais continuarão tramitando, Ocorre que uma mudança de modelo, e de um modelo que deu certo, que é o modelo das forças-tarefas. O Ministério Público Federal preferiu extinguir essas forças-tarefas, dentre elas a Lava Jato, que é a mais famosa, a mais conhecida, e adotar um modelo de grupos de procuradores da República que combatam o crime organizado. Mas há uma redução no número de pessoas, no número de membros do Ministério Público, e isso obviamente que vai impactar também na dimensão desse trabalho, que é um trabalho extremamente importante, muito apoiado pela sociedade, embora criticado por alguns, o legado da força-tarefa da Lava Jato é enorme, é muito grande. E a gente espera que o Ministério Público Federal continue trabalhando e priorizando essa área que é tão importante e que teve destaque nos últimos anos. Teve destaque exatamente por isso mesmo, pelo próprio destaque que ela teve, ela acabou expondo, digamos assim, um certo ciúme, de parte a parte, de Polícia Federal versus Ministério Público Federal. Quer dizer, houve alguém insatisfeito com o protagonismo de uma parte e não da outra. Isso contribuiu para enfraquecer a Operação Lava Jato, ao mesmo tempo em que políticos envolvidos nela também trabalharam para esse enfraquecimento? Eu diria que a última hipótese, que os políticos trabalharam para enfraquecê-la e, em certa medida, o fim dela é um alívio para muitos deles.
Com relação à disputa com a Polícia Federal, no caso concreto da Operação Lava Jato, da Força Tarefa, felizmente isso não houve. As vaidades foram postas de lado e por isso mesmo que ela é um case de sucesso. Não é? As brigas... O senhor quer dizer que não houve ciúme? Eu penso que na prática não houve, porque se trabalhou muito bem a Polícia Federal com o MPF e o Judiciário. A prova disso é que muitos resultados foram produzidos. Sem dúvida, mas que eu posso ter assistido canal diferente do senhor, então, mas que a gente percebia claramente que existia uma ciumeira entre parte e outra. Eu penso que essa ciumeira, ela pode ter se dado mais em outras situações, em outros casos, em outras operações, enfim, não especificamente na Lava Jato. O próprio filme, né, que retrata a Lava Jato, não é, ele mostra essa afinidade entre os operadores todos. E essa é, a meu ver, a grande razão dos resultados positivos que ela trouxe. Não é? Essa ciumeira entre Polícia Federal e Ministério Público Federal, Polícia e Ministério Público, ela tem que ser superada, né? Embora no passado já tenha se mostrado bastante assintosa, assim, bastante forte, né? Tá, o trabalho continua, mas continua com menos intensidade do que estava sendo conduzido. Ah, sem dúvida, com menor intensidade. E essa menor intensidade, o senhor imagina que vai poder reproduzir aqueles efeitos que ela já produziu? Com certeza não. Né, com certeza não. Essa quantidade de pessoas, né, ou seja, a redução do pessoal vai produzir menos efeitos. Ou seja, os resultados que nós iremos colher serão menores. É isso que nos preocupa, que deve preocupar a sociedade, que pode e deve cobrar do Ministério Público Federal a manutenção dessa intensidade e não a redução dela. A quem interessou o enfraquecimento da Lava Jato? Aos seus investigados, aos advogados dos investigados e dos grupos econômicos que foram também contrariados por essas investigações e que acabaram sendo atingidos. Na verdade, infelizmente, o que a gente assiste hoje no Brasil já há algum tempo é um retrocesso na pauta, na agenda de combate à corrupção. Nós temos vozes no Congresso que são contrárias à eficácia da condenação criminal a partir da segunda instância, ou seja, que querem que os processos criminais não terminem nunca. O movimento para restringir o foro privilegiado em matéria criminal, ele não foi para frente também, e muitos dos parlamentares que foram eleitos com este discurso não estão conseguindo implementar as suas propostas. E o Congresso, que mudou bastante no Senado, nós tivemos uma renovação grande, muito grande, não é? A Câmara também tem uma renovação superior a 50%, nós estamos vendo que o Congresso, na verdade, não mudou tanto assim. Até parece que as elites políticas brasileiras estão fazendo um grande acordo para que o país continue atrasado e não avance. O senhor se refere especificamente a? As medidas referentes à não aprovação da condenação em segunda instância, né? E também a não aprovação da redução do foro privilegiado, além de outras pautas relacionadas ao combate à corrupção. O próprio pacote anticrime do ministro Moro, ele foi deformado no Congresso, ele não foi aprovado como foi idealizado. Ele representaria um avanço maior do que na prática acabou produzindo. O senhor falou sobre o Moro e eu já tenho aqui uma participação de um telespectador de todas as noites, que é o Luiz Cláudio, ele que é editor, inclusive, de imagens, um editor muito competente de imagens que nós temos aqui, e é muito conhecido nas redes, né? O senhor deve conhecer o Luiz Cláudio. É o Observatório Político, né? Isso, exatamente. Observatório Político, né? Ele tem o codinome, digamos assim, o nome de guerra ali. E ele quer saber a sua resposta, doutor Fernando, em relação à questão de vazamento de conversas entre procuradores e o juiz Sérgio Moro. As partes, num processo, elas conversam. Os promotores conversam com os juízes conversam com os promotores, que conversam com os advogados. Essas conversas são normais. Esse vazamento que foi trazido a público, ele não é um vazamento legal, não é uma prova lícita e, portanto, não foi periciado, nem tem como ser periciado. Portanto, é uma prova inválida. E as pessoas que tiveram suas conversas vazadas não referendaram o conteúdo das mesmas, que pode ter sido perfeitamente adulterado. Portanto, este vazamento só serviu a quem queria, né, que a Lava Jato não fosse adiante. Tá bem. É muito difícil num programa ao vivo, e eu repito,
O programa está sendo exibido ao vivo entre 8 horas e 9 horas da noite. Depois ele tem uma reprise a partir de 11h30 da noite. E claro que na reprise a gente não tem como registrar a sua ligação, a sua mensagem, fazer a sua pergunta que vem pelo telefone, vem pelo WhatsApp. Então já deixo avisado, né, que às 11h30 da noite, quem estiver assistindo às 11h30 da noite, mais tarde, o programa é reprisado. Mas é muito difícil num programa desse a gente selecionar por pontos, né, tantas perguntas. Então, mais ou menos dentro de um contexto, mas elas chegando a gente vai passando para o senhor, tá bem? É uma pergunta que vem aqui do Salim, ele mora aqui em Goiânia e gostaria que o senhor eu perguntasse ao promotor Fernando Krebs sobre a nomeação dos aprovados do concurso de 2012 da Polícia Militar de Goiás. Está tendo muita enrolação. Ah, sim. Foi uma ação judicial nossa que permitiu a nomeação de cerca de 1.000 aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Estado de Goiás. Que substituíram o antigo SINV, Serviço Militar Voluntário Especial, que eram pessoas que não tinham curso superior, que não tinham formação própria do policial militar e que ocuparam indevidamente, eram 2.300 aproximadamente, que graças a uma ação provocada por nós, o Supremo acabou reconhecendo a inconstitucionalidade desta figura e nós conseguimos, através de uma ação judicial, a nomeação de cerca de 1.000 policiais, outros foram nomeados depois, em razão de aposentadorias e etc. Ainda há remanescentes, não é, que lutam pela nomeação. Não é? Eu não estou mais a cargo desta ação judicial, até porque fiquei 15 anos e meio no patrimônio público, mas já saí desta promotoria, estou em outra promotoria, que é a de combate à sonegação, e não posso responder pelo colega que eventualmente possa responder aos interessados nesse concurso. Nessa promotoria em que o senhor se encontra nesse momento, o senhor destacaria qual é o trabalho principal? O mais importante que nós temos hoje é a conclusão da investigação feita pela CPI dos incentivos fiscais na Assembleia Legislativa. Ela remeteu ao Ministério Público, nós instauramos um inquérito civil público, fizemos no ano passado a visita a diversas indústrias que receberam incentivos fiscais, examinamos alguns casos de sucesso, como a Superfrango, né, que fica aqui próximo de nós, né, entre outros casos, mas o número de empresas beneficiadas é bem maior, são cerca de 400 empresas, e recebemos também um relatório da Controladoria Geral do Estado que aponta, né, a possibilidade de recebimento de um crédito por parte do Estado em razão do uso irregular de alguns desses incentivos fiscais, que é o que nós seguimos investigando no curso desse ano. É uma investigação grande, né, envolve muitos recursos, né, e nós pretendemos concluí-la até o final do ano. Eu já fiz essa pergunta ao senhor em outras entrevistas, mas já fiz também a outros promotores, mas vou fazê-la aqui mais uma vez. Os tempos mudam e principalmente com a entrada das redes sociais, as notícias voam. Né? Eu quero saber do senhor o seguinte, a cada investigação que se faz, são divulgados nomes de pessoas que estão sendo investigadas ou que são suspeitas de praticarem algum tipo de irregularidade. Depois se comprova que nada houve de irregularidade, de irregular na ação daquela pessoa ou daquela empresa daquela pessoa. O senhor acha correto isso? A outra alternativa é a censura, a outra alternativa é o silêncio, a outra alternativa é a falta de transparência. Então eu prefiro a com transparência. É claro que a gente deve tomar o cuidado de, ao falar que uma pessoa está sendo investigada, não é que ela está sendo investigada, que ela pode ser inocentada, não é? Que ela não quer dizer que ela praticou determinada conduta. E por isso mesmo, o próprio Ministério Público tem tomado cuidado de não expor pessoas indevidamente e trabalhar mais com fatos sendo investigado do que com a própria pessoa. O senhor citou o nome de uma empresa agora há pouco. Qual empresa? Superfrango. Não, mas o Superfrango eu citei como um caso de sucesso, de bom uso dos incentivos fiscais. Ou seja, citei ela positivamente. A Superfrango, então, teria feito um uso correto que nós fizemos lá dos visita, incentivos. ela é um caso de sucesso, um case de sucesso. É uma empresa que usou muito bem os incentivos fiscais, tanto é que ela cresceu muito, se expandiu, gerou muitos empregos e mudou a economia da região. E essa cadeia produtiva que ela representa é a cadeia que emprega muitas pessoas. Então esse é um caso
é um exemplo de bom uso dos incentivos fiscais. Quantas empresas estão mencionadas nesse relatório que passaram pela sua investigação? O relatório da CPI, da Assembleia Legislativa, ele não nomina as empresas, o que eu acho que é um erro, né? Ele não nomina, então nós temos aí um universo de 400, né, sendo analisadas, não tem nem como citar as 400, são 400, né? São muitas, né? Nós fizemos a visita a algumas empresas de determinados setores, né, a convite da FIEG, para conhecer, né, na ótica da FIEG, a boa utilização desses incentivos fiscais, que inegavelmente contribuíram com a industrialização do Estado. Isso é fato. E o Ministério Público, ao qual o senhor pertence, a sua promotoria, tem estrutura suficiente para investigar tantas empresas assim num espaço desejável de tempo? Não. Por isso que nós nos valemos de outros órgãos do Estado. Né? No caso, a Controladoria Geral do Estado. Poderíamos nos utilizar também do Tribunal de Contas do Estado. E trabalhamos nessa promotoria, não necessariamente nessa investigação, mas de forma muito próxima com a Polícia Civil, né, que tem uma delegacia especializada que é a DOT, que é a Delegacia da Ordem Tributária. E trabalhamos também em conjunto com a Secretaria de Economia, a antiga Cefaz, Secretaria da Fazenda, com os auditores desta secretaria que detém conhecimentos técnicos que nós não possuímos. E com a Controladoria Geral do Estado, que possui auditores que nós não temos também. Então, o Ministério Público, ele não é a palmatória do mundo. Ele precisa trabalhar em conjunto com outros órgãos e instituições, né, porque não se vai avante, não se constrói nada sozinho. Por isso que muitas investigações se arrastam durante muito tempo. Também, sobretudo quando a gente não tem apoio de outros órgãos, né? E também dada a complexidade das mesmas. Tá bem, o Clóvis Regis Maia, o senhor conhece? Meu amigo. É seu amigo? É. Ele quer parabenizar aqui a TBC pelo programa, o Paulo pelo belíssimo trabalho e, em especial, o promotor e amigo Fernando Krebs. E gostaria de saber do senhor por que as ações de improbidade administrativa demoram tanto para ter uma sentença? Dada a complexidade dos fatos, normalmente envolvem muitos réus também, portanto o processo ele se alonga. Nós não temos uma vara especializada para julgar estas ações, elas tramitam via de regra nas fazendas públicas estadual e municipal, mas não há uma vara específica. Poderíamos ter uma vara específica como temos em matéria criminal no crime organizado. A vara está funcionando tão bem no crime organizado que ela já está com 2.000 processos e se inviabilizou tamanho o trabalho, porque tudo que funciona bem acaba atraindo mais serviço. Então foi criada uma nova vara. Se nós tivéssemos a possibilidade de execução de sentenças a partir da segunda instância, esses processos todos se abreviariam, não apenas no crime, mas também no civil, e abrangeriam essas ações de improbidade também. Tá bem. Apesar de tudo, né, apesar dessas dificuldades, né, que os senhores têm operacionais, o Ministério Público presta, na minha opinião, um excelente trabalho. Mas eu fiz questão também, nós fizemos questão de ir às ruas para ouvir a população sobre esse trabalho do Ministério Público, especificamente aqui no caso de Goiás. Vamos ver o que dizem as pessoas. Na sua opinião, qual a importância do Ministério Público? Bom, eu acho que se não fosse o Ministério Público, muitas coisas estariam acontecendo mais erradas ainda. O Ministério Público tem a função de ser o fiscal da lei e cumprir as legislações conforme está previsto. É essencial para a nossa sociedade. Eu acho a importância do Ministério Público porque as pessoas que têm mais acesso a dinheiro, né, elas conseguem passar na frente dos que não têm. E eles vêm justamente para isso, para que isso não venha acontecer. Eu acho que o Ministério Público é muito importante, é essencial, né? O Ministério Público é de grande ajuda para a sociedade. Eu acho que é completamente importante. Se a gente colocou eles nessa função, a gente definiu enquanto estrutura inicial da sociedade. É isso, né? Cada um dando a sua opinião sobre o trabalho do Ministério Público, né? E infelizmente a gente tem que reconhecer que no Brasil as instituições, elas nem sempre têm a devida estrutura, né, que deveriam ter para poder funcionar. A própria Justiça não tem.
os próprios governos não têm, quando tem, são muitos e muitos empregos que às vezes não são bem empregados para atender a necessidade da população para receber aqueles serviços. Mas enfim, se esse é o Brasil, vamos mostrar, né, doutor Fernando? Sim, está certo. Esse é o Brasil. Vamos lá. Eu vou chamar um intervalo, é isso? Vou chamar um intervalo, a gente volta a conversar daqui a pouco, enquanto a gente confere imagens da nossa belíssima Goiânia. Olha como é que Goiânia está tranquila agora na Avenida 85, poucos carros passando, né, ali naquele ponto perto daquele monumento lá, no cruzamento com a Avenida T63. Mas essa é Goiânia, né? A Goiânia que todos amamos, né? Goiânia tranquila. Goiânia, beleza, beleza. Temos mais imagens? Vamos ver então. Aí já é Avenida 85 até 63, uma visão mais aproximada desse monumento, né, que foi construído por Íris Rezende, né, que deve estar nesse momento na fazenda dele ou não? Você arrisca um palpite? Onde estará Íris, né, nesse momento? Na fazenda dele? Ou fazendo política como ele sempre fez ao longo da vida dele? O importante é que ele deixou uma obra, um legado bastante importante. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. De segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, você acompanha o melhor do esporte em Goiás, no Brasil e no mundo comigo. E esse timaço de comentaristas, Dante Keller, José Calazans, o Rupert Nixon e os meninos que estão aqui, Evandro, Vitor Monteiro e Daniel Santana. Estaremos debatendo os principais assuntos do mundo esportivo. Sempre com sua participação. Não fique fora dessa. Vista a sua camisa e venha para o TBC Esporte. Um timaço de emissoras. Tem a TV Alego, a RBC AM 1270, a RBC FM 90,1 e também, claro, aqui a TV Brasil Central. Então vem com a gente. Para vencer o coronavírus, fique em casa. Mas se você realmente precisa sair, preste atenção nessas recomendações. O uso da máscara, mesmo que de tecido, é essencial. Evite abraços e apertos de mão. Ao conversar, mantenha uma distância mínima de 2 metros. Lave as mãos várias vezes ao dia e evite tocar a boca, o nariz ou os olhos. Sempre utilize o álcool gel. Ao voltar para casa, limpe carteiras, bolsas, mochilas, chaves e aparelho celular. Lave os calçados com água sanitária. Coloque a roupa para lavar e antes de tocar em qualquer objeto, vá direto para o banho. Se cuide! Juntos nós vamos vencer o coronavírus. Muito bem, estamos de volta. Programa de hoje recebendo 2 convidados. Ainda não conversamos com César Augusto Moura, que é secretário especial da Retomada e é também secretário interino da Cultura. E tem uma notícia boa para os artistas goianos. E essa notícia a gente vai dar daqui a pouco. Também está aqui o doutor Fernando Krebs, que é promotor do Ministério Público, promotor de Justiça. Já conversamos um pouco com ele, vamos voltar a conversar. Mas antes eu quero ir até o Palácio, né? O Palácio onde fica o governo de Goiás, para saber da repórter Emanuele Winder o que é que anda acontecendo por lá. Vamos saber a agenda, vamos saber o que é que tem de importante nessa agenda do governador Ronaldo Caiado. Boa noite, Paulo. Boa noite, Goiás. O governador Ronaldo Caiado recebeu o time do Vila Nova aqui no Palácio das Esmeraldas. E durante este encontro, ele afirmou que defende o apoio dos empresários para o fortalecimento dos clubes goianos. E isso pode ser usado em contrapartida voluntária para as empresas que recebem benefício de isenção ou redução do ICMS. Você confere mais na reportagem do Túlio Isaac Filho. Com a torcida mais fiel do estado, o Tigrão foi recebido pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O time do Vila Nova recebeu na manhã dessa quarta-feira uma homenagem mais do que especial aqui no Palácio das Esmeraldas, casa oficial do governador do estado, Ronaldo Caiado. O Vila Nova, que agora é tricampeão da Série C e conseguiu o retorno à Série B, é motivo de orgulho para todos os goianos. O maestro do Vila Nova, o treinador Márcio Fernandes, falou sobre a conquista do campeonato, subida para a Série B e a honra do time ser convidado pelo chefe do executivo para essa homenagem.
O Vila, dentro de Goiânia, né, é um clube querido, tem uma torcida fantástica, numerosa, e esse feito que aconteceu com o Vila faz com que as coisas realmente abram as portas para o Vila. O nosso governador está dando esse prazer para a gente de poder vir aqui. Renan e Alain Mineiro, destaques do Tigrão, também deixaram um recado para a torcida e para todos os goianos. Vestir a camisa do Vila Nova não é fácil, né? Então a gente já imagina aí buscar o título goiano e a Copa Verde, que são os campeonatos que a gente disputa no primeiro semestre, né? Então vamos em busca disso. Acho que a nossa equipe foi merecedora desse título, né? Por tudo que a gente fez na competição. E um presente também para o nosso torcedor, né? Que sempre nos apoiou, sempre nos incentivou aí durante toda a competição. O governador Ronaldo Caiado comentou sobre a importância do Vila ter representado com tanto sucesso o estado de Goiás. Diante de tantas dificuldades que nós passamos neste ano de 2020, chegando agora em 2021, tendo uma notícia como essa, sai campeão, entra agora na Série B, mostrando assim o performance nessa reta final aí dos jogos que trouxeram alegria enorme a todo o povo goiano. Como nós estamos seguindo esse protocolo, é lógico que foi uma cerimônia restrita, senão o palácio seria pequeno para receber essa torcida querida do Vila Nova. E amanhã, Paulo, o governador libera 2,5 milhões de reais para mais de 400 artistas, produtores e profissionais envolvidos em eventos culturais. Este valor é referente a débitos do ano de 2018. Eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, boa noite, Manoel. Obrigado pela participação. E a gente vai falar sobre esse destaque que você já nos adiantou agora com o César Augusto Moura, que é secretário interino de Cultura, além de ser secretário estadual da Retomada. Então está vindo dinheiro para pagar quem agora, secretário? Isso, então pagar os pequenos produtores, pequenos empresários, aquelas doceiras que trabalharam durante o FIC e o Canta Primavera, que estão sem receber desde 2018. Então a gente vai fazer o pagamento, são 400 profissionais que trabalharam e não receberam, então a gente conseguiu nesses praticamente 4 dias úteis aí na frente à cultura, detalhar esse processo, levar para a secretária Cristiane, mostrar para quem que ia chegar esse recurso e apresentamos o relatório para o governador que de pronto autorizou o pagamento para poder atender essa demanda. Mais do que justo, né? Depois de quanto tempo? Desde 2018? Quase 3 anos. Quase 3 anos para receber esse dinheiro. E como o senhor disse, são pessoas de menor poder aquisitivo, né? Tem várias histórias, alguns estarão presentes amanhã durante a cerimônia. Tem até um caso que nos chamou muita atenção, que é o proprietário de uma pousada em Goiás Velho, que ele fechou a pousada devido ao não recebimento, ele não conseguiu arcar, ele vai estar lá com a filha dele amanhã, né? Então tem várias situações. Tem alguns empresários um pouco mais estruturados que também prestaram serviço, mas a maioria são pequenos, que realmente não receberam e no momento que a atividade cultural está parada. Então, ajuda-se bastante chegar esse recurso nesse momento. Então, o pagamento de um serviço prestado é até melhor do que a ajuda emergencial nesse momento. Verdade. Qual é o valor total? Pegar até exato, 2.571. 2.571, quer dizer, no momento de pandemia, no momento em que há essa retração toda, né? Principalmente da área cultural. Isso. Quer dizer, essas pessoas receberem um dinheiro que elas deveriam ter recebido 3 anos atrás e não receberam, é muito bem-vindo esse dinheiro, com certeza. Né? E até a gente separar, peguei uma lembrança aqui na colinha, 776 para o FICA, 537 no Canto da Primavera e 1.200.000 para a Orquestra Filarmônica, que aí tem uma estrutura bem maior de pessoas. Às vezes o pessoal pensa só nos músicos, né? Mas tem todo um staff que acompanha, que trabalha junto. E aí a gente tem passagens, tem agências que venderam a passagem, que não receberam, que fecharam. Então tem vários casos complicados que a gente vai conseguir ajudar nesse momento agora. De pessoas que passaram muita dificuldade. Muita dificuldade e era um processo complexo, tinha uma fundação, a IDESA, né, que tomava conta desse contrato. Em certo momento se confundiu com a questão daquelas OS, né, então a gente conseguiu clarificar isso, mostrar o que é a real situação e o pessoal da fundação também se predispôs até liberar o pagamento direto para os fornecedores. Não é possível, mas assim, estavam dispostos para mostrar que realmente o recurso era para chegar para aquelas pessoas. E o senhor também, como secretário estadual da Retomada, desde julho do ano passado? Desde agosto. Agosto.
o senhor também sabe da importância, né, desse dinheiro, né? Quer dizer, é mais um dinheiro que chega, um dinheiro que muita gente nem esperava, aliás, um dinheiro que muita gente nem tinha conhecimento, né, doutor Fernando Krebs, de que havia esse atraso, né? Também, imagino que sim. Pois é, quer dizer, tinha-se até a impressão de que não havia essa dívida deixada para trás, mas ela está lá e amanhã essa dívida será quitada. Será quitada e nós pagamos também hoje, Paulo, 4 milhões e 200 daquela lei Edir Blanc, que é outra ajuda emergencial que saiu, então são a parte de projetos, para os artistas fazerem uma live, ajudar esse pessoal que está realmente sem condição de trabalhar, e a gente sabe que vai poder voltar à normalidade, precisa de 70% da vacinação para começar a liberar essas atividades a voltar. E o senhor conseguiu liberar hoje? 4 milhões e 200, começou a depositar na terça-feira, né, ontem, né? E hoje já terminou o pagamento de todos. Desse jeito o senhor não vai ficar como interino, não, o senhor vai ficar titular lá. Estou precisando voltar para a minha retomada, tem muitos projetos bons que a gente está fazendo. Mas numa passagem tão breve como o senhor teve, né, está tendo pela Secretaria de Cultura, já resolvendo esses dois problemas, quer dizer, mostra que o senhor tem prestígio junto ao governo, que o senhor tem visão, inclusive, de justiça, né? de pagar as pessoas que precisam receber. Eu acho que como na retomada, a gente teve aquele perfil de atender quem foi mais afetado pela pandemia, então a gente chegou já nesses dois. Não dá para fazer tudo em 4 dias até chegar um novo secretário. Então vamos aonde vai afetar, agora o senhor colocou a retomada, acaba que eu estou advogando em 2 secretarias, que acaba ajudando a retomada econômica e social que a gente está à frente. Eu gostaria de fazer um programa depois com o senhor, se o senhor aceitar e tiver tempo e disponibilidade na sua agenda, sobre o que virá a ser essa retomada, pode ser? Pode. Mas o senhor pode dar uma pincelada, pelo menos rapidinha, sobre como ela está sendo tratada? A gente apresentou para o governador um plano de retomada que começou o ano passado em situações emergenciais de empresa com dificuldade financeira. Muitos trabalhadores perderam seus empregos. Então a gente pegou a plataforma do Cine o ano passado, em agosto, com média de 320 vagas de trabalho. Hoje a gente tem 5.000 vagas de trabalho mês. A gente está tendo dificuldade de ocupar essas vagas. Então nós estamos no trabalho pesado de qualificação dessas pessoas e levar à população essa informação e contar que ela vem, que elas estão aguardando mais ajuda emergencial e não estão procurando as vagas. Então, até quando estou algumas indústrias aí, algumas nos procuraram e falaram: governador, se tiver qualificação profissional, está empregado em Goiás. Aí eu falei para o governador: então, esse é o problema, eu vou levar a qualificação. Mas a população tem que vir atrás. Final de semana nós tivemos no Vera Cruz, pessoas que ganharam habitação da GEAB. A gente tem que entender também que ela ganhou habitação, mas ela não tem uma renda para sustentar aquele apartamento. Levamos 4.000 vagas de trabalho para lá e vamos ficar 12 dias treinando a população para elas ocuparem essas vagas. Os senhores utilizam-se também de um recurso que a gente vê que pouco é utilizado, que é do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador? Agora a gente está preparando a Secretaria da Retomada para começar a poder buscá-los. A gente reestruturou o Conselho do Trabalho, então o Estado estava 3 anos sem receber recursos do Cine, então a gente fez um novo conselho, instrumentalizou todo, vamos receber 4,5 milhões para fazer qualificação profissional. E a gente utiliza, por enquanto, com o contrato do governo anterior, as OS que ligam os colégios tecnológicos, antigos e TEGOS, né? Estamos preparando agora um novo contrato, uma nova forma de trabalhar com essas empresas que atendam mais o interesse da população do que o interesse das próprias OS. É o interesse imediato da população, né? A população precisa trabalhar. Dignidade é ter trabalho, não é? Claro que precisa de ajuda, vamos ajudar, mas importante, além de tudo, é ter a sua vaga de trabalho, ter o seu salário no final do mês, né, doutor Krebs? Sem dúvida, né? O melhor programa de geração de renda, de distribuição de renda é o trabalho, é o emprego qualificado, né? E essas vagas do Cine, elas precisam ser mais divulgadas para que as pessoas saibam que existem as vagas, né? E hoje em dia a gente tem internet, aqui a ABC mesmo, né? Ela pode contribuir com isso, né? Claro, pode divulgar. Pode divulgar. O governador tem uma fala que ele passa para nós, para a gente não tampar o sol com a peneira. Então colocou as vagas, o serviço não está terminado. A gente precisa fazer essa vaga chegar até a população. E no Vera Cruz a gente encontrou pessoas que às vezes não tinham
nem o ônibus para ir até um VaptVupt ou até aí as empresas. Aí nós levamos lá. Então a gente tem que olhar a dificuldade da população e tentar conseguir completar essas vagas, porque não adianta eu ter 5.000 vagas se eu não preencher. Né? Verdade. Parabéns, né? Parabéns ao senhor pelo trabalho, parabéns ao governo do estado, né? Parabéns ao governador Ronaldo Caiado, né? Que está tendo essa sensibilidade, que não é, eu tenho notícia disso, que não é o primeiro pagamento que ele faz pagou muito já. De governos anteriores. Já pagou muito, né? Pagou muito. Já pagou muito. Pagou. Quer dizer, é interessante porque, né, doutor Fernando Krebs... O governo anterior que tinha que ter pago, né? Pois é, no meio dessa briga política, né, muitos governantes não pagam dívida dos governos anteriores. Sim, sem dúvida. Mas a dívida é do Estado, né, não é do governo. Então o governo age com correção em pagar isso. Né? O governo está fazendo um esforço muito grande no sentido de colocar as finanças do Estado em dia, né? E hoje, inclusive, o salário dos servidores é pago dentro do mês. Né? Verdade. Doutor Fernando Krebs, sou mãe de um policial PM nomeado que era do cadastro de reserva de 2015. E o senhor foi um herói na época, lutou bravamente em favor deles. Sou muito grata ao senhor, pois o meu filho e os demais servidores que foram agraciados pelo seu lindo trabalho. Sei que o senhor é um grande homem e um grande profissional que merece o nosso respeito. O que posso fazer pelo senhor é orar pelo senhor e pela sua família. É a mãe de um policial militar que manda esse recado. Muito obrigado, eu agradeço as orações e a gente sempre precisa delas. Muito, né? E isso é muito bacana, isso dignifica muito o trabalho da gente. Casos como esse, a gente tem, graças a Deus, na nossa história temos vários. Nós temos gente que passou no concurso da AGAMP, são gestores públicos que estão tomando posse, recentemente tomaram posse, e que são frutos de uma ação que nós movemos há mais de 10 anos. Que na época produziu resultados, mas que hoje ainda produz resultados. Isso é muito bacana, é uma coisa que nos dignifica muito. Com certeza. Tá bem, vou chamar mais um intervalo, a gente volta rapidinho, fique ligado. Imagens da Praça Cívica aqui no centro de Goiânia. Praça Cívica bem iluminada, né? E pouco frequentada, né? Quer dizer, as pessoas não têm o hábito, né, de se sentarem ali nos poucos bancos que tem naquele local, mas é um local muito bonito, claro. À noite é muito perigoso, mas ali tem muita segurança. E a gente vê um ou outro carro apenas passando por ali. É sinal de que está quase na hora de dormir. E é sinal também de que a gente tem que chamar e sim um intervalo e voltar rapidinho. A TV Brasil Central nunca esteve tão presente no dia a dia do goiano. Nosso jornalismo cresceu 4 vezes nos últimos 60 dias. Mais tempo no ar, mais informação e prestação de serviço. Começamos às 7h30 com o Jornal da Manhã, em parceria com a TV Alego. Durante a programação, as últimas notícias no TBC Agora, com links das principais ações do governo de Goiás. Ao meio-dia, os principais fatos do dia, com participação de convidados e repórteres ao vivo. E às 6h, o TBC 2, com novos quadros semanais, TBC no Campo e Agenda Cultural. Em seguida, entra em campo o TBC Esporte com o melhor time de comentaristas e apresentadores. E ainda, aos sábados, o TBC Memória conta a história do nosso estado. A TV Brasil Central está de cara nova e vem mais novidades por aí. Tudo isso para ficar mais perto de você. Bem, já estamos voltando. Programa de hoje, recebendo César Augusto Moura, que é secretário estadual da Retomada e também secretário interino da Cultura aqui no estado de Goiás, da Secult. Também está aqui o doutor Fernando Krebs, que é promotor de justiça, titular da 59ª Promotoria de Justiça. Já se habituou a isso? Já me habituei. Foram quantos anos na promotoria anterior? Na anterior foram 15 anos e meio, né?
É claro que o trabalho é diferente, né? E eu fiz essa mudança porque eu tive um câncer em 2019, né, no sistema linfático. Felizmente me curei dele, mas por recomendação médica me pediram para reduzir o nível de estresse, né? E como na outra eu estressava demais, nessa eu estresso de menos. O senhor estressava mais do que estressava os outros? Eu estressava muito, eu tenho certeza. Né? E até confesso que muitas vezes isso dava até um certo prazer, mas eu também era estressado. Você tinha que tinha alguns que precisavam ser estressados, né? É verdade? Você tinha prazer em estressar certas pessoas? Se a gente o senhor tinha preferência? Se a gente não tiver prazer no trabalho, o trabalho não flui, né? Mas o senhor tinha alguma preferência, não? O senhor acordava e falava, hoje eu vou estressar o fulano de tal. Alguns a gente sabe que estressam mais, né? Que tem, né? Talvez tenha, né? Alguma preferência. Tá bem. Vamos agora com a repórter Andréia Santana. Ela participa conosco agora. A Andréia é da nossa equipe lá na TV, Assembleia na TV, Alego TV. E ouviu, doutor Krebs, ouviu lá inclusive deputados estaduais para falar sobre a importância do Ministério Público Estadual para a democracia. Vamos ver. Aproveitando o gancho da presença do promotor Fernando Krebs, nós ouvimos deputados aqui na Assembleia falando da importância do Ministério Público para a cidadania, para os direitos humanos e a democracia como um todo. Confira agora a reportagem de Edriza Borges. O Ministério Público é uma instituição independente. Seu principal objetivo é defender os direitos e os interesses da sociedade. Em Goiás, o MP é regido pela Lei Complementar de 1998, a chamada Lei Orgânica. É papel do órgão defender o patrimônio público e cultural, o meio ambiente, os direitos e interesses da coletividade, em especial dos mais vulneráveis, como criança, adolescente, idoso e pessoa com deficiência. Cabe ainda ao Ministério Público proteger o direito à vida, à liberdade e à saúde. Na Assembleia Legislativa, os deputados ressaltaram a importância do Ministério Público Estadual para a sociedade e o regime democrático. E eu não tenho dúvida que é o grande elo de ligação da comunidade com o poder público. E todas as vezes que nós precisamos fazer as parcerias, receber inclusive aconselhamento daquilo que era, do ponto de vista legal, de reconhecimento do Ministério Público, nós sempre fizemos as consultas e sempre entendemos que o Ministério Público desempenhou bem sua função, nos orientando e nos dando a oportunidade de exercer um mandato, qualquer que seja ele, da melhor maneira possível. É o órgão onde as pessoas, especialmente que se sentem prejudicadas, elas podem recorrer. Em se tratando de fiscalização do poder público, a presença do Ministério Público, ela é essencial para a democracia. Então, hoje, eu não vejo um país sem a presença marcante, atuante, séria, fiscalizadora do Ministério Público, e em Goiás, graças a Deus, é um órgão que tem cumprido à risca a sua função. O Ministério Público tem um relevantíssimo papel de defender a população, defender o que é correto e libado. É a voz da sociedade de fato e de direito. Então, é um instrumento que nós temos na democracia de defesa do povo. E nós, enquanto parlamentares, temos aqui a obrigação também de fortalecer esse poder tão eficaz e relevante para o nosso Estado e para o Brasil. O Ministério Público veio para auxiliar tanto o Estado como as pessoas. Eu acho que hoje é uma instituição de confiança total do cidadão. Então, eu tenho só que parabenizar a todos os promotores pelo belíssimo trabalho que eles têm feito pela sociedade do nosso país. O Ministério Público, muitas das vezes, faz um serviço complementar ao do governo, oferecendo ao cidadão uma das mais importantes ferramentas para que este tenha a garantia do retorno
de cada dinheiro investido. O Ministério Público está aí, né, para defender o Estado de qualquer prejuízo e garantir a lisura, a transparência, garantir com que os agentes públicos, né, ali nas suas funções determinadas, trabalhem com honestidade e em cima da lei. Está aí, doutor Fernando Krebs, né? Quer dizer, a gente ouviu as pessoas nas ruas e agora ouvimos deputados estaduais. E a unanimidade, embora possa-se dizer que ela seja burra, mas a gente vê que há uma unanimidade em relação ao trabalho do Ministério Público. O Ministério Público que, em determinado período, andou tendo, digamos assim, o seu prestígio um tanto quanto arranhado por conta de ações individuais, evidentemente, de posturas, né, que não agradavam a população. Mas, de uma forma geral, o tempo todo ele conseguiu manter uma regularidade, né? Sim, isso é importante, né? Toda grande instituição, ela não é perfeita, ela vai errar em algum momento, né? Mas o importante é que haja um balanço positivo e esse balanço está sendo demonstrado e o seu programa confirma isso. Tá bem, tem aqui uma participação de telespectador. Boa noite, Paulo. Não colocou o nome aqui. Por favor, pergunte ao promotor Fernando Krebs. Doutor, por que em Goiás se fala tanto em corrupção? Em Goiás realmente se fala muito em corrupção, inclusive aquela que ocupa boa parte dos noticiários nacionais, mas não temos corruptos presos. Não temos corruptos presos. O Judiciário e o Ministério Público dão um tratamento diferenciado a esse tipo de criminosos. Aí ele correu lá e colocou o nome dele, Fernando Albuquerque, seu xará. Fernando quem? Albuquerque. Albuquerque. Ah, tá. Ótima pergunta, né? Excelente pergunta. A pergunta do telespectador, ela é o retrato do trabalho que a gente tem para processar pessoas e a enorme dificuldade de prendê-las. A enorme dificuldade de condená-las. Por isso que medidas como facilitar a prisão de certas pessoas em razão de determinados crimes, né, que é algo que a gente ouve toda eleição, e muita gente se elege com base nisso. Mas na hora que a gente vai ver a mudança legislativa, eles só dificultam a prisão das pessoas. Prender alguém no Brasil é a maior dificuldade do mundo, né? Fazer o cidadão cumprir pena da mesma forma. A importância de se aprovar, o Supremo chegou a adotar essa medida e depois recuou, né? Que é a execução da pena a partir da segunda instância, que ocorre em vários países do mundo. Isso daria celeridade, isso faria com que as pessoas fossem cumprir as suas penas, né? E que os processos terminassem. Infelizmente, essa medida não saiu do discurso, né? É verdade, né? Uma coisa é o combate, outra coisa é a prisão. A prisão, inclusive, os recursos, né? O cumprimento da pena, o enorme grau, né, de recursos disponíveis, né, para recursos. Exato. Enfim, uma notícia boa também, que vem da área de saúde, que é a seguinte: profissionais de saúde que não estão na linha de frente no combate ao Covid-19 começaram a ser vacinados hoje. E a repórter Tiara Castilho tem mais detalhes sobre essa vacinação. A expectativa é que cerca de 1.500 a 2.000 profissionais da saúde de Goiânia sejam imunizados por dia contra o novo coronavírus. Nessa unidade de ensino, que fica no setor universitário, a vacinação começou no início da manhã e segue até 8 da noite. Gleiciane é técnica de enfermagem há 12 anos, sempre trabalhando na linha de frente. Ela conta que se previne muito e até hoje não foi contaminada com a Covid-19. Desde o momento que a técnica de enfermagem chegou, ela levou uma média de 5 minutos até receber a dose da vacina. Rapidinho, foi tranquilo, viu? Pessoal bem capacitado para atender a gente. Estou muito satisfeita. Desde que a pandemia do novo coronavírus começou aqui no estado de Goiás, mais de 350 mil pessoas foram contaminadas e mais de 7.500 perderam a vida por causa da Covid-19. Essa vacinação que acontece aqui dos profissionais de saúde são para aquelas pessoas que estão em atendimento, ou seja, a linha de frente. São profissionais que estão de frente, na linha de frente, cuidando de pacientes com Covid-19, pacientes extremamente graves que demandam essa atenção, que a enfermagem hoje ele compõe 70% do corpo da assistência à saúde, então ele sim está realmente envolvido diretamente aos cuidados essenciais à vida.
Para quem está recebendo a vacina AstraZeneca agora, para ficar protegido contra a doença, é preciso tomar a segunda dose daqui 3 meses. É necessário tomar as 2 doses, né? Então essa primeira dose, ela começa a fazer efeito aí, né, cerca de 14 dias, então o profissional ele vai estar de certa forma protegido, mas se ele não tomar a segunda dose, ele vai perder essa proteção. Então essa primeira dose, ela estimula o sistema imunológico, né? Ele já vai desenvolver uma proteção primária, mas ele precisa dessa segunda dose para ter uma proteção completa. Para a diretora de Vigilância Epidemiológica, esse é um momento muito importante para a categoria de profissionais da saúde. É um momento assim, né, de muita espera e agora assim, de alegria, né? A gente tem visto isso nos olhos das pessoas, principalmente daqueles trabalhadores que são de dentro do hospital, acompanharam, né, pacientes e até aqueles que perderam seus entes familiares. Então a gente está num momento assim, numa mistura mesmo assim de muita ansiedade, mas muita alegria também. Legal. Mais pessoas vacinadas, né? Tudo que a gente quer. Eu parabenizo o programa, desejo sucesso. Valdeci, da editora Kelpis. Um abraço, Valdeci. E isso faz a gente se lembrar de uma pessoa muito querida, né? E o senhor que é da área de cultura. E o senhor também, doutor Fernando Krebs, que também gosta muito, né, de literatura. Que é o Antônio da Kelpis, né, que nos deixou lamentavelmente e que era também um abnegado, né, era um sujeito que ajudava muito na área de cultura. Tem muitos autores que nos visitam, falam de livros que eles publicaram lá, que graças à ajuda da Kelpis. Bem, vamos lá. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão mandando na mensagem, que estão aqui. Tem um aqui... hoje descobri seu programa, que bom, não sabia, é a Leila. Ô Leila, que bom que você descobriu, avisa os amigos aí, avisa os amigos para acompanharem também o nosso programa e participarem, mandando as suas perguntas através do WhatsApp 98200-3223, mas eu quero lembrar que o programa depois é reprisado por volta de 11h30 da noite e na reprise, evidentemente, não tem como a gente, né, acessar perguntas que virão naquele horário, de 11h30. Então, aproveite para participar das 8 às 9 da noite, que a gente terá o maior prazer em atender a todos vocês. César, só para a gente encerrar, deixa eu ver aqui, temos ainda 2 minutinhos, só para a gente encerrar, dentro da área de cultura, o que é que você pode adiantar que a sua pasta vai poder fazer e você vai ficar muito orgulhoso disso? Então, a gente brinca que hoje eu estou lá, né? Não sei como vai o próximo dia, mas amanhã a gente quer concluir esse pagamento e a gente vai dar início de um novo programa de incentivo à cultura, um novo fundo de promover esses eventos, que nós temos lá projetos, Paulo, mais de 4, 5 anos que foram feitos editais, que não passaram recursos para os artistas. Então são recursos que não adianta às vezes a gente transferir, porque não vai conseguir executar. Então, tem teatros que eram para ser administrados, reformados, e esse caso a gente quer fazer editais novos, com focos atuais, né, para poder resolver. Que não adianta, até eu peguei um exemplo de um produtor de Anápolis, que me procurou que tinha R$20 mil para receber de um encontro de rap de 2015. Eu falei, não adianta nem eu te liberar agora, porque não dá para fazer. A gente tem que pegar isso, criar novos editais, para conseguir atender esse segmento da cultura. E é isso, se der tempo, a gente vai deixar pronto lá. Tem muita coisa represada lá, então? Tem muita coisa que está represada, mas também que não adianta a gente dar vazão, porque não vai ser executado, né? Então, a gente precisa de projetos novos, editais novos. O governador já destacou um recurso para isso e a gente quer, se der tempo, deixar rodando já. Tá, excelente programa. É a Célia que está mandando a mensagem aqui. Obrigado, Célia. Boa noite, é o Júlio. Sei das dificuldades enfrentadas pelo segmento cultural e das festas, mas Goiânia virou um sossego depois dessa, e sem poluição sonora, né? Nesse período em que não se pode fazer nada, né? A pandemia botou todo mundo dentro de casa, virou um sossego. Olha, você não tem nenhum vizinho que te aborrece, não, porque se você não tiver, é uma das poucas, né? Porque vizinho não pode sair de casa, a primeira coisa que faz é ligar o som, é tocar aquelas músicas bem altas para incomodar todo mundo. E uma importância, Paulo, esse segmento cultural de eventos e tudo, no Brasil são 8 milhões de invisíveis, né? São pessoas que trabalham sem registro. E a gente que trabalha, né?
gente que trabalha e precisa sobreviver também. César Augusto Moura, que é secretário estadual da Retomada, virá aqui no programa para falar sobre esse assunto, e também secretário estadual interino da Cultura. Obrigado, secretário. Boa noite. Obrigado, estou sempre à disposição, Paulo. Obrigado, nós também. Obrigado também ao Fernando Krebs, que é promotor de justiça. Foi um prazer revê-lo também. Obrigado por ter Prazer é vindo. todo meu. Uma honra aqui estar junto no seu segundo programa. Obrigado. É uma honra recebê-los aqui também. Uma boa noite para você. A gente volta amanhã. Fique ligado antes no programa do Rafael Vasconcelos, que é o TBC Debate. E a gente entra logo em seguida, tá bem? Boa noite a todos. Boa noite, Goiás. A minha história na ABC começou em 1988. Entrei aqui mais precisamente na imprensa oficial do estado de Goiás, na área de diagramação. A diagramação é a parte visual do diário oficial, é onde